E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala é o Wolfgang e hoje eu trouxe pra vocês uma deck profile atualizada post-banlist de Mago Negro para quem quer jogar com o deck. Eu obtive êxito com essa profile aqui num campeonato local em que tiveram 21 jogadores. É um torneio relativamente pequeno, mas vale ressaltar que tive bastante metas, como o Sky Striker, que estava bem legal, o Salama Great, que estava full, né? O campeonato foi antes da banlist. E eu desenvolvi uma tech bem interessante para competir contra esses decks. E eu quero compartilhar com vocês aqui o resultado, estou bem satisfeito. E realmente mostrar pra vocês aí como competir com um deck que tem três monstros normais que são considerados lentos, certo? Para começar aqui o profile nós temos três magos negros. Eu gosto dessa arte, eu acho ela bem sexy e, cara, pra jogar de mago negro é paixão, tem que gostar do deck, certo? Três magos negros. Continuando os monstros aqui, nós temos três bastões. Quando ele entra por normal sumo, ele busca uma spell ou trap que designa especificamente o mago negro. E tem o efeito de se reciclar no cemitério, tributando o mago, né, no turno do oponente. Vale lembrar que esse efeito é muito importante para gerar vantagem. O Blue Boy, que é a minha carta de compra. Quando ele entra por normal sumo, ele busca uma carta spellbook do deck para mão. Né, e a gente usa isso para comprar cartas. Seguindo aqui para as spells. Né, você deve estar perguntando, caramba, acabou os monstros? Vou explicar para vocês, galera. Fiquem aí que vocês vão achar interessante também. Tá? 3 círculos de magia negra, ativação, olha o top 3, adiciona uma carta ou não e organiza o resto de acordo com sua vontade. Tá? Tente ativar no final da fase, tá? Antes de você passar o turno, porque aí você organiza. No Yugi é muito importante você jogar pensando no futuro, na volta, certo? E eu consigo combar ele legal com o Upstart. Tenho mais dois bastões. Para quem não sabe, a Inheritance, ela tem um efeito similar ao do bastão. Quando ela é ativada, ela busca uma Spell Trap. É uma vez por turno. Porém, ela tem um custo chato de banir duas cartas no cemitério, né, duas spells no cemitério para poder ser ativada. Isso pode ser um problema para decks que convencionais de Mago Negro, que são lentos, mas aqui eu tenho bastante carta de compra, bastante spell para ser ativada e geralmente essa carta não me é problema, pelo contrário, eu quero ela. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Uma Illusion Magic, tributa um mago e adiciona dois magos negros para a mão, ou do deck ou do grave, certo? Ela consegue fugir de impermanência, de veilha e cartas que dão alvo no seu bastão, porque ela é quick e ela tributa como custo. Lembrem disso. Ah, também a skill drain. Se a skill drain estiver ativa no campo, você dá normal do bastão, dá efeito, dá enchim essa carta, o bastão sai do campo e o efeito resolve, de ambas, certo? Prosseguindo para as spells aqui, ataque de magia negra. Eu não uso back removal, exceto essa carta e a Fênix no extra deck. Muito essencial. Interessante, o Eternal Soul consegue buscar ela e destrói todas as cartas de trás aqui do oponente. Beleza? Aqui está uma carta que eu nunca imaginei que eu usaria, que se tornou essencial no deck. Dark Magic Expanded. O que essa carta faz? Ela tem um efeito baseado no número de magos negros que você tem ou no campo ou no cemitério. Certo? Pode ser é, tanto lá como aqui, não interessa. Você tem três no jogo, você pode ativar os três efeitos, se for o caso. Certo? Eu gosto de usar o segundo efeito, que é quando eu tenho dois magos negros, ou no campo ou no cemitério. Por quê? Quem joga de mago negro sabe que você tem que proteger a Eternal Soul. Essa carta, no segundo efeito, diz que se você tem dois magos negros, ou no campo, ou no cemitério, ou um lá e um cá, tanto faz, ela protege de destruição todas as cartas aqui que você tem por trás. E também o seu oponente não pode responder, ou seja, você pode banir uma carta livremente do seu oponente tranquilo. Ela salva um turno, além de dar ataque pro Mago Negro, ela dá meio de ataque. Ou seja, você pode ativar na Damage Step. Certo? Eu consigo. Geralmente eu busco ela com essa carta, depois que eu já busquei minhas cartas tudo no turno. Tá? Aí você fica pensando, poxa, esse deck vai travar bastante. Não, não vai, eu vou mostrar pra vocês por quê. Última carta aqui, um suporte que não é buscável, infelizmente, faz a fusão com o Mago Negro. Tem o Mago Negro no campo, ativa, joga o Mago Negro pro grave, né, pro cemitério e faz uma fusão. A gente faz o Cavaleiro Dragão, que é a fusão mais forte e tem uma sinergia maravilhosa com o deck. Aqui o meu quarto Mago Negro. Eu quero ver Mago Negro no jogo. Eu ativo essa carta para jogar, geralmente, o Mago Negro pro cemitério, para poder dar vantagem para essa carta aqui, que eu quero ativar o efeito dela com eficácia, certo? Que é o de T2. Então, geralmente, eu deixo um no grave e o outro sumando da mão, ou então eu jogo dois pro grave e vocês vão entender por quê, porque eu tenho uma carta de compra que descarta a mão, né, a gente fez, certo? Ou jogo bastão, caso já tenha um Mago Negro, né? Caso já tenha um Mago Negro, jogo o bastão pro cemitério e consigo reciclar ele no próximo turno para poder gerar vantagem. Lembre disso.
Aqui vamos começar a travar o seu oponente. Uma Terraforming, para buscar uma vila, ou para buscar outra. Por que eu não uso 3? Esteticamente eu acho meio escroto também, eu acho feio. Não sei se vocês concordam comigo. Mas eu quero ativar essa carta. Se eu quero ativar essa carta, eu preciso ter spell no meu cemitério. Então a Terraforming vira um spell e um possível alvo de custo dessa carta. Beleza? Aqui a gente trava as spells do oponente. A gente segura bastante essa carta aqui. Muita gente tem nojo dela. Eu adoro. Vamos começar aqui a destravar o deck. 3 demais. Compra até ter 3 cartas na mão, descarta a mão inteira na endphase e eu não posso fazer Special Summon no turno que eu ativar essa carta. Beleza? Essa carta é muito forte porque eu posso setar o meu círculo, eu posso setar ou qualquer outra carta de compra que eu tenho, seja Spellbook ou o que for, e depois que eu resolver ela, comprei 3 cartas, eu posso ativar e continuar jogando e gerando vantagem. Beleza, galera? Demais, é muito importante. É pouco? Então a gente coloca mais carta de compra. 2 dualities. Eu não uso 3 porque eu não quero ver 2 na mão. Só posso resolver um por turno, então eu quero ver só um. 2 eu quero ver, então eu rodo 2. Carta que eu não quero ver na mão, rodo só uma. Lembra dessa carta aqui? É boa, mas eu não quero ver na mão, então uma. E no Yugi a gente funciona desse jeito. Duality. Ativa, olha o top 3, adiciona uma que você quer. Tá? Tem que revelar as 3 pro seu oponente. Seguindo na compra aqui, 2 Spellbook of Secrets, 2 Spellbook of Knowledge. Aqui é aquele combinho básico. Você dá normal do seu bastão, se precisar, tá? Normal do bastão, busca essa, depois você ativa essa, tributa e compra 2. No caso não é tributa, você envia pro cemitério. Beleza? Ou se você já tem ela e tem ela na mão, você pode ativar, descartar ela da sua mão, o spellbook da sua mão e comprar 2. Ou descartar esse daqui, se você já tiver também. Beleza? Não é obrigatório dar normal do bastão, porque o bastão ele é spellbook na mão também. Ele é uma carta spellbook. Certo? E a última carta de compra do deck, como se já não bastasse, Upstart Goblin. Como eu disse, eu consigo combar ela legal com o círculo. Eu consigo ativar o círculo, adicionar o que eu quero, colocar no topo o que eu mais preciso, no caso uma Floodgate a mais, ou uma Solen, ou uma Summon Limit, ou o que for, e comprar com Upstart. Não é suficiente, posso comprar um Spellbook com Upstart organizado pelo círculo. Essa tag é muito interessante. Prosseguindo aqui, vamos para as traps. 3 Eternal Soul. É o meu único meio de summon de Mago Negro no deck é a Eternal Soul, então eu quero proteger ela de qualquer forma. Por isso que aquela nossa carta que depende dos Magos Negros no campo e no cemitério é muito boa, porque eu consigo proteger a nossa pedra. Essa pedra que faz a gente ganhar o jogo. Junto com o círculo. Deixa eu formar o campo aqui para vocês entenderem. Se eu tenho a Eternal Soul e o círculo, eu tenho um loop de ban uma vez por turno. Invoco o Mago Negro, banho. Tiro o Mago Negro do campo, invoco o Mago Negro, banho. Ou invoco 2 Mago Negro, banho. Ambos os efeitos uma vez por turno, e daqui eu também posso buscar um ataque de magia negra. Certo? Como eu consigo proteger a Eternal Soul e o Círculo? Com essa carta. Que ela é buscável, é a mais fácil a proteção que eu tenho. Eu consigo também proteger com Solens, eu consigo proteger com... seja com contadores. No meu extra deck eu vou revelar para vocês daqui a pouco, certo? Então vem as 3 Eternal Soul. Depois da Eternal Soul nós vamos limitar a summon do oponente. Summon Limit. Boa contra a maioria dos decks. Quem fala que essa carta não é boa, não joga Yugi. Ou não gosta da carta porque já tomou e sofreu por ela. Beleza? O oponente fez uma summon, fez 2, você flipa essa carta e o oponente não pode fazer mais summon. Tá? Pra quem não sabe, não precisa ser depois que ela foi ativa. Ou seja, o oponente, você setou essa carta aqui e o oponente não sabe qual é. Ele invocou o monstro, fez um link, você já flipa ela e o oponente não pode invocar mais. O oponente fez 4 summons, você esperou ele fazer 4, bicho no campo, usou os 4, fez um link, você pode flipar ela, ele não pode invocar mais. Não importa se ele já tenha feito 10 summon. A carta diz que se ele já fez 2, ele não pode fazer mais. Esse é o efeito da carta. Beleza? Summon Limit para quebrar o oponente. Aqui para se defender e quebrar o oponente também, claro. Solen Strike, paga 1500 de pontos de vida, nega uma summon, um efeito de monstro e destrói. Cara, absurda essa carta. Eu não rodo em Permanence porque ela é counter. No caso é a Solen, tá? A Solen é counter. O oponente geralmente não consegue responder. Ela nega summon e ela destrói. Em Permanence não faz isso. Mas claro que a Impermanence é muito importante no side deck. Eu vou mostrar pra vocês no mais futuro no vídeo. Continuando, uma Solen Judge, né? E aqui a nossa Skill Drain. Tudo para travar o seu oponente. Se o oponente começa e faz um campo absurdo e você consegue sair com essas 2 cartas aqui, através das compras,
você consegue ativar Skill Drain na Standby. E em Chain você dá Solemn Strike, porque provavelmente o oponente vai querer negar Skill Drain. Então você vai negar o efeito do monstro que tentou negar Skill Drain e geralmente não vai poder responder porque é counter. Beleza? Este é o main deck, galera. Serve muito para travar o oponente, velho. Deu muito sucesso. Estou muito satisfeito. Vamos aqui por este deck. Aqui é o meu xodó deste deck. Vou começar com ela porque ela se tornou fundamental. Por quê? Os dois magos para fazer ela, geralmente o bastão e o mago negro, ou dois magos negros, ou dois bastões, não interessa, eu quero fazer ela. Tributa ela e adiciona um contador na Eternal Soul. Eu quero proteger a Eternal Soul, eu não quero que ela morra. Então, o efeito dela dá um contador para Eternal Soul, e a Eternal Soul, uma vez que seria destruída, não é porque ela tem um contador, certo? Esse é o meu Link 2 maravilhoso do deck aí, uma das estrelas do deck. XYZ eu tenho um Big Eye, um Red Flare para finalizar jogos, e o melhor, é Boa Illusion. Ele bane uma carta do seu oponente quando o Mago Negro declara um ataque. Invoca o Mago Negro do deck ou da sua mão. Beleza? Fusões. Chimera Tech Fortress. Eu tenho espaço nesse deck, então vou usar essa carniça sim. Por quê? Ela ganha de Cyber Dragon sozinha. O oponente fez um campo gigantesco. Se tiver alguma carta que tem Cyber Dragon no nome, Cyber Dragon tem que ser só Cyber Dragon, não um monstro. Você pode tirar todos os monstros máquina do seu oponente e invocar ela pra você. Muito boa. O nosso boss do deck, que é o Cavaleiro Dragão, né? E geralmente quando a gente consegue fazer ele, o game tá ganho. Porque é muito forte o loop dele com a Eternal Soul. Por quê? Ele é mago negro tanto no campo como no cemitério. Então a Eternal Soul consegue invocar ele do cemitério de volta se ele morrer. E ele protege todas as cartas mágicas armadilhas, de destruição e de alvo. E ela protege ele de tudo. Aqui, quem sabe, é um loop muito forte. Não é muito deck que passa por cima. Não é inquebrável, mas é difícil. E o nosso último fusão, Paladino. Por quê? Porque o Paladino é maravilhoso, é bonito. E situacional demais. Não faço ele. É muito difícil fazer, na verdade. Mas ele tá aí pra qualquer situação que seja necessária. Um Onyx Spider, pra poder ficar ali lupando o Mago Negro. Um Daybreaker. São cartas mais genéricas que eu geralmente não uso. Will Witch, para recuperar uma carta do cemitério ou para buffar um monstro. Né? Uma Fênix. Um Crawler. Como eu tenho um pouco monstro, geralmente eu não faço ele nesse deck. Porque eu preciso de dois magos, né? Mas aí, se eu tiver um mago negro e bastão e eu não tiver resolvido o Spellbook ainda, e eu quero mais vantagem, eu tiro os dois, faço o meu Crawler, busco o Spellbook, né? Envio pro cemitério e compro duas cartas, tá? Crawler também aí é essencial, apesar de não fazer muito nesse deck, é essencial. Mais uma coisa para proteger Eternal Soul, né? Quem sabe Decode nega um efeito que dá alvo, então tributa uma carta que está na zona dele aqui, para onde ele aponta, nega uma carta que dá alvo e destrói. E por último, mas não menos importante, um Bomber. Eu gosto do Bomber, não faço Link 4, não usei, mas se eu tivesse que usar, eu queria que seja, eu queria que fosse o Bomber, certo? Galera, agora uma coisa importante. Tão importante quanto o deck é o side deck. Você não pode jogar Yugi achando que o seu deck é bom contra todos, certo? Então nós temos umas cartas aqui para se adaptar a situações. Aqui é o side deck. Twin Twister. Por quê? É um back removal. Geralmente o oponente dá um Anti-Spell Fragrance, dá um Imperial Order, você consegue dar Chain e destruir com a Twin Twister. Ou então pra ele dar qualquer coisa que tá te atrapalhando ali, cara. Twin Twister é essencial também. Eu mesmo tomei um Anti-Spell que eu fiquei chorando. Só falei próxima. Eu não tinha ela na mão na hora. Mystic Mine, eu acho que essa carta tem que ser banida, mas enquanto não é, vamos usar sim. Pra ir segundo, se você sabe que o oponente faz um campo lotado de monstro, lotado de negação, força as negação tudo e no final fala bem assim, ah, beleza, pode ir. Velho, eu fiz isso, eu me senti mal? Não me senti. Mas, tá aí, pra ser usado e vamos usar enquanto pode. Certo? Essas são as spells de side deck. Traps, eu tenho duas Evil Match, eu queria a terceira, tá? Vou pegar sim a terceira. Eu tava rodando 3 Infinite Permanence, que é a única hand trap que cabe bem nesse deck. Mas com certeza eu tiraria uma e colocaria uma terceira Evening. Porque essa carta é insana. O oponente faz um campo cheio de cartas, 5 aqui, 5 lá, 25 lá, não sei o que. Você fala Battle Phase, se ele não tiver como negar, meu amigo, pau no seu rabo. Entendeu? É isso que essa carta faz. E não menos importante, uma das cartas que eu mais usei, quando eu tenho certeza que eu vou primeiro, tá, galera?
artefato. Essa aqui invoca este bicho do deck, invocado, tendo seu efeito resolvido, não deixe o seu oponente invocar monstro desse deck até o final do turno, mesmo que ele saia do campo, certo? Uma coisa interessante, como você joga de Mago Negro, geralmente as pessoas vão querer, twin em você. Essa carta, se ela recebe um twin, você consegue ativar ela em resposta, invocar essa aqui, o efeito dele vai resolver e o efeito dela vai resolver no grave um efeito secundário, de que se ela for destruída, você destrói a carta do oponente. Por que não usar essa carta? Eu te pergunto, meu amigo, por que não usar? Beleza? Esse é o deck, espero que vocês tenham gostado, aceito aí sugestões e partiu pra cima deles com o deck que a gente ama, Mago Negro da Veia.